que a base de uma família bem estruturada é Cristo. Os irmãos concordam? Amém? A base é Cristo. E dessa base vai nascer alguns pilares para que essa casa, que essa família seja sustentada, né? Dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Sobre esse fundamento, Deus nos orienta a levantar os 4 pilares que são essenciais para a sustentação de uma família bem estruturada. Então precisamos colocar em prática esses pilares essenciais de uma família, descrito na palavra de Deus, para podermos desenvolver um ambiente familiar e saudável em nossas casas. Amém? Quando nós falamos em família, nós lembramos também da igreja. Não é sem motivo que quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, né, inspirada, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, ele faz aqui uma comparação da vida familiar com a vida da igreja, irmãos. Eu não sei se os irmãos perceberam aí nesta leitura primeira que foi feita, né, quando a leitura ela coloca ali em pé de igualdade a família, né, a família física, a família pessoa, nós, relacionado com a igreja. Nós vemos aí, irmãos, a importância. Por quê? Porque a igreja é formada por família, né? A família eclesiástica é formada por pessoas, é formada por família, né? Pai, mãe e filhos. Isso forma a família. É óbvio que não é o que se prega hoje em dia, né? Ele disse que para ser família não tem necessidade de ser um pai, é uma mulher, é um homem, né? Só que esse ensinamento é um ensinamento errado. Nós vemos um ensinamento bíblico que fala como é a família, descrita biblicamente falando. Como foi a ordem que Deus deu através da sua palavra. O primeiro pilar, irmãos, está relacionado o amor do marido pela esposa. Em Efésios 5, 25 ao 28, foi a leitura que foi feita inicial, né? É importante prestar atenção nesse pilar e entender como isso funciona, irmãos. Porque se tem muitas ideias, né, erradas quando se lê esse texto. Nós vamos chegar lá. Mas aqui, a gente lê aqui o versículo 25. Versículo 25. Não é o 25, é o 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como no Senhor, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Viu como é colocado aqui na leitura, em pé de igualdade, uma comparação, quando Deus compara a igreja com a família, né? Qual que é a ordenança bíblica quando se trata a respeito da mulher, né? O amor do marido pela mulher, é o versículo 25, não, eu queria ter errado, irmão, já me perdoe, viu? É o 25 mesmo. Não eu vou falar as coisas ao contrário. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, né, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra. O primeiro pilar, né? Eu já ia pulando o pilar, está vendo como é que é? Eu já ia puxando a sardinha lá dos homens, né, irmãos? Né? Já ia falando logo da parte das mulheres, fechando os homens, tranquilinho aí, ó. Mas não é bem assim, o amor do marido pela esposa é o primeiro pilar. E às vezes, quando você lê o versículo 22, que eu li agora, vós mulheres sujeitai aos vossos maridos, né? Às vezes a pessoa pensa que os homens, às vezes vão pensar, né, que a carga que o Senhor colocou nos nossos ombros são menores do que as das mulheres. Eu não sei se os irmãos já leram bastante atenção essa palavra, quando o Senhor fala aqui no versículo 25, vós maridos amai as vossas mulheres,
mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmãos, é forte. Agora eu falo do ministério, né? É muito forte, irmãos, é muito forte, né? É muito forte quando Deus pede para nós, homens, amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Nós sabemos, irmãos, que Cristo amou a igreja, nos amou, a ponto de entregar a sua vida por nós. É esse tipo de amor, homens, maridos, que a palavra de Deus está pedindo para vocês, que nós amamos as nossas esposas, a ponto de nos entregarmos, se for preciso, por ela. Porque foi por isso, foi assim que Jesus amou a igreja. Amém? Mas muitas vezes, irmãos, o que a gente vê, né? O que nós vemos por aí? Maridos, pessoas crentes, eu estou falando crente, não dá fora, gente, a gente só tem que pregar e anunciar a palavra de Deus para ver se há alguma mudança, né, de vida, né? Mas falando nos nossos mesmos, nós vemos muitas famílias crentes desestruturadas, maridos que não passam nem próximo desse amor que Jesus pede, né? Que a palavra de Deus pede, que nós amamos as nossas esposas. Mas nós temos que ser diferentes. Nós estudamos agora em uma lição que fala que nós somos formados, né, instruídos pela graça de Deus. Então, para isso, nós precisamos ser pessoas diferentes do mundo lá fora. Se os casais lá fora, eles não levam a sério o amor, né? O homem não leva a sério como deve ser amar a sua esposa, nós precisamos fazer diferente. A palavra de Deus diz que o sábio, ele aprende com os erros dos outros, né? Nós às vezes vemos as pessoas errando lá fora, nós não vamos procurar não errar aqui dentro, né? Dentro que eu falo, dentro do convívio cristão, né? O cristão, ele é crente aqui dentro da igreja, lá em casa, na rua, no trabalho, no trânsito, onde quer. Nós precisamos ser crentes e precisamos dar exemplo. Precisamos andar na contramão do mundo para ser diferente, para que as pessoas possam ver em nós que nós fomos sim alcançados pela graça de Deus, que é o que nós estudamos na lição, né, irmãos? Então nós vemos aí como deve ser o amor, né, os cuidados do homem com a sua esposa. Não estou falando que tenha, irmãos, viu? Estou falando que tenha, mas se por acaso tiver entre nós algum irmão, algum marido, que ele não ama a sua esposa a ponto de fazer qualquer coisa por ela, procure pedir a Deus força, sabedoria, né, inteligência, para você amar ainda mais a sua mulher, a sua esposa. Amém? O segundo tópico, irmão, o segundo pilar fala o respeito da esposa. Presta bastante atenção. O respeito da esposa pelo marido. Efésios 5, 22 e 23. É aquele versículo que eu vi, esse que estava trocando aí, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como no Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Irmãos, quando a palavra fala sujeitai-vos, aqui nós vamos ver no versículo 33, se eu não estiver enganado, o versículo 33 fala assim, ó: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu já tenho conversado, irmãos, e já tenho ouvido também algumas mensagens que pegam um pouco pesado, por às vezes não entender direito aonde está essa submissão, a que ponto, a que grau de submissão é que a Bíblia fala quando se trata da mulher, não é? Aqui, irmãos, não está falando para que a mulher seja da mente do homem, não é isso que a palavra de Deus está falando. Às vezes, por a palavra de
Eu estou falando, irmão, de coisas que eu já vi. Não é que eu ouvi dizer, não, eu já vi. Pessoas largamente que a opinião da esposa não vale nada, a palavra da esposa não vale nada, né? Quando a esposa vai falar alguma coisa, dar alguma ideia, o marido já não precisa nem falar nada, só para vocês. Então aquilo ali, irmão, dita para a gente como é o relacionamento familiar daquele casal, né? Tomara que seja só eu que tenha presenciado isso, porque isso eu acho feio para uma família crente em Jesus, né? Lavado pelo sangue de Jesus, transformado pela graça de Deus, as pessoas tratar a sua esposa dessa maneira. A mulher, ela está pouco abaixo. Deus colocou o homem sendo sacerdote do lar, né? A cabeça principal da sua casa, né? Até a leitura diz, assim como Cristo é a cabeça da igreja, né? O homem é a cabeça do seu lar, né? Até por isso, irmãos, Deus, quando formou a mulher, ele poderia ter tirado um pedaço da cabeça, né? E ter feito uma mulher. Podia ou não podia? Podia também ter tirado um pedaço da perna, do pé, né? E ter feito a mulher. Mas Deus escolheu um pedacinho da costela, ali do lado, né? Costela, para formar a mulher. Irmãos, todas as coisas têm um significado. Todas as coisas. E esse significado é bom que a gente aprenda com eles. Deus tirou exatamente um pedaço ali da costela, né? Para fazer a mulher, para que a mulher andasse lado a lado, não fosse acima do homem, mas também não fosse abaixo dos seus pés, como muitos homens querem colocar a mulher debaixo dos seus pés. Infelizmente, né? E falando de lares cristãos, infelizmente. Mas o Senhor, dono de toda a sabedoria, ele resolveu colocar a mulher lado a lado, né? Não é à toa que a Bíblia fala que a mulher era gestora, né? Algo feito para ajudar o homem, andar lado a lado com o homem, né? Então, irmãos, quando a palavra de Deus fala, vós mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor, Deus coloca as mulheres debaixo dos pés? Não. Deus, ele quer tanto o homem quanto a mulher que ande lado a lado, que estejam sujeitos às suas ordenanças, às suas ordens. Deus, ele usa tanto o homem quanto a mulher para o seu trabalho a sua obra, né? E nós temos que estar preparados para isso. Então nós vemos aqui, irmãos, o verdadeiro entendimento quando se trata de sujeitar, né? Se trata, aqui como diz o versículo 33, no finalzinho ali, reverencie o seu marido, né? Tenha respeito com o seu marido, irmãos. Só falando um pouquinho mais aqui, nesse sentido aqui, eu não sei se os irmãos já presenciaram isso, já foram fazer uma visita em algum lar que não é crente, pessoas que não são crentes. O marido está falando aqui, de repente aparece a mulher gritando com o menino, com o cachorro, aquela coisa toda, não reverencia o assunto que o marido está conversando com aquela visita, né? Ou de repente ao contrário, a mulher está conversando um assunto sério, de repente o marido chama lá, não espera nem terminar o assunto, já está lá gritando lá. Irmãos, isso é difícil, graças a Deus que são poucos, viu? São poucos exemplares, né? Não são muitos, mas vamos orar, irmãos, para que haja mudança, que acabe esses maus exemplos de cristão que faz isso, né? Essa história que eu estou contando é de pessoas não crentes, mas às vezes acontece, irmãos,
dentro de famílias crentes, a falta de reverência, né? A falta de reverência ali, tanto da mulher para com o marido, ou do marido para a sua esposa, né? E um lar, para estar bem estruturado, é preciso que esses pilares sejam bem desenvolvidos, estejam sendo atuados, para que haja uma estrutura legal. É bom que fique claro que quando o versículo 22 fala da submissão, está falando de respeito mútuo. O versículo 33 é o versículo que eu já li. O tópico terceiro, que vai falar sobre o terceiro pilar, a educação dada pelos pais aos filhos. Nós vamos falar, irmãos, agora, a palavra de Deus, às vezes eu costumo dizer, às vezes a gente entra em apertos em todos os segmentos da nossa vida, em todos, porque às vezes nós não obedecemos a palavra de Deus, não obedecemos, porque para tudo dentro da Bíblia nós temos conselhos, e são bons conselhos, são conselhos que nós não devemos fechar os nossos olhos para eles. Então, o terceiro pilar, irmãos, vai falar da educação dada pelos pais aos filhos. Efésios, capítulo 6, versículo 4, vai dizer para nós o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Viu como tem que ser criado? A educação dada pelos pais aos filhos. Aqui logo no começo, na parte A do versículo 4, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Isso aqui me chama bastante atenção, porque a gente foi criado assim, não propriamente eu, a minha família, né? Mas a gente tem parentes bem próximos da gente, de pessoas que parece que não é usada por Deus, ele é usada pelo inimigo. E a família cresce, irmãos, assim como cresce a vegetação lá no mato, sabe? Assim veio de qualquer jeito, sem um acompanhamento. Quando o pai tem alguma coisa a ensinar, é aquela coisa irritante, que os filhos se irritam com brincadeira boba. Eu estou falando aqui, às vezes aqui para alguns pais, né? Pessoas que têm crianças pequenas, outros que têm ideia de ter crianças daqui a uns tempos, né? Quem sabe, né? Só Deus sabe, né? Né, irmão? Então nós vemos que a palavra de Deus ela nos dita essa ordem, né, que os pais não irritem seus filhos, né? Porque tem brincadeiras boas, irmão, que os pais fazem, às vezes que irritam, né? Aquelas brincadeiras de estar colocando apelido em bobo, em criança, e que ali tudo vai entrando na mente dele, porque a criança, na sua fase de crescimento, está desenvolvendo também a mente. E aquilo ali vai ficando, se é alguma coisa ruim, ele vai guardando ali no seu psicológico, e aquilo ali pode prejudicá-lo mais tarde, na sua adolescência, na sua juventude, né? E até depois de pessoa formada, aquilo ali vai ficar ali, ó. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar, né? For uma família que conheça a graça de Deus, e no futuro, né, ter mudança de vida, aquela criança ele vai crescer com traumas, porque ele foi, quando criança, ele foi mal criado, não teve a educação bíblica, mas foi uma coisa assim, o pai mais irritava o filho de que ensinava, né? Então nós precisamos ter cuidado com isso aí. Às vezes a gente fala uma mensagem dessa aqui, irmãos, uns assuntos desse aqui, às vezes a pessoa pode falar, poxa, mas aqui nós somos crentes, nós conhecemos a palavra de Deus, mas algum propósito Deus tem. Irmãos, a gente lê na Bíblia Sagrada que os mandamentos, os 10 mandamentos, ele eram lidos todos os sábados na sinagoga. Todos os sábados. O povo já não sabia? Sabia. Mas era a ordem de Deus para que se lesse o livro da lei todos os sábados, para que o povo não esquecesse da lei de Deus. Da mesma forma, irmãos, são os outros assuntos que o Senhor coloca na mente da
coração da gente, para a gente estar falando, né, a respeito da família. Por que eu quis falar de família hoje, irmãos? Porque nós, durante esse mês de maio, se comemora a semana, o mês da família, não é? Nós vemos aí nas casas, sempre falando de família, porque é o mês de maio, é o mês da família. Ou eu estou enganado? Não, né? Tá certo, né? É o mês da família. Então, como hoje é o último sábado do mês, eu pensei, Senhor, me dá uma mensagem que a gente possa falar um pouquinho mais, né, sobre família, porque a nossa mente já está aberta para isso. Na verdade, essa mensagem, irmãos, é somente uma cumprimentação daquilo que a gente já vem ouvindo durante esse mês todo, né? Nós tivemos um culto quarta-feira aqui, era uma oração, né, irmãos? Estava se tornando de verdade mesmo um culto. Estava muito bom. Graças a Deus, a gente pode sentir a presença do Espírito Santo aqui naquela noite, e que Deus nos agracie com essa presença muitas e muitas vezes, né? Então nós vemos aí falando de família. Por que não a gente não falar de família hoje, fechando esse mês, né? A gente vai ter mais dias de orações aí nas casas. Eu não sei se vai ser o mesmo tema ou não, né? Mas devido à quantidade de casas, adentrou para o próximo mês. Mas amém. Nós estamos aqui falando de família, que é um assunto que precisa ser falado todos os dias. Se você não ouvir falar aqui na igreja, irmãos, que ouçam falar, falem nas suas casas, né? A irmã até me permita dizer, né, a irmã Cláudia, esses dias nós erremos de Cláudia aí, nós fomos na casa dela aí, da irmã Cláudia Castro, né? E acabamos fazendo a oração lá. Eu tinha outra equipe aí por aí, uma outra Cláudia aí, né? E a gente acabou conversando bastante lá, graças a Deus, e orando junto lá. Eu achei uma coisa bastante interessante, irmãos, com a maneira dela colocar ali as tarefas para as filhas, né? Ela está sempre falando, está sempre reunindo a família, reunião de família. Irmãos, isso é importante, né? Pois as coisas nós precisamos copiar. Infelizmente, irmãos, eu digo infelizmente porque eu gostaria de estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, com as minhas filhas todas pequenas, em casa, né? Sob o meu comando, meu domínio, né? Para que eu pudesse ensinar coisas diferentes para elas. Mas não pode ser assim, né? Glória a Deus por isso. E tudo dá graça, diz a palavra de Deus. Provérbios 29:15 fala: castigue o seu filho enquanto há esperança, né? Às vezes a pessoa vai achar essa palavra aqui bastante pesada, castigue, né? Em outras versões bíblicas é eduque, né? O castigo no sentido de educar, de ensinar, né? A maneira correta de ser um cidadão ou uma cidadã de fé, né? Castigando, educando, levando a criança ao entendimento. Mas tem um versículo na Bíblia que fala, né? Se precisar, pode dar esvaradinha também, né? Não precisa bater para matar também, só esvaradinha pouca, né? De galho de abóbora, né? Eita, mas eu me esqueço daqueles galhos de abóbora. Como aquilo era doído quando pegava as costas da gente. Não, e o duro, irmãos, era que a gente tinha que banhar a vara de abóbora. Você sabendo, você estava indo lá, né? Poxa, eu vou banhar uma vara que eu vou banhar com isso aqui. Isso aqui é o doído, né? Eu não sei vocês, mas eu fui cresci muito, né? Mas me envelheci, virei moço e homem, num lar onde meu pai era uma pessoa bastante diferente, mesmo na época que não era crente, né? Ele já era diferente, né? Assim dos demais. Ele não ia batendo na gente assim, já logo de cara, não, né? Tanto é que eu só apanhei 3 vezes meu pai, porque ele conversava muito. Quando meu pai batia uma criança, é porque a criança realmente merecia, infelizmente, porque ele chamava a atenção. A criança errava uma vez, ele chamava, ele dava conselho: filho, não faz isso, porque isso aí vai irritar o papai, vai te bater, não faça isso. Tá, beleza, passava o menino que estava falando assim uns tempos, daqui a pouco aprontava de novo.
Ele exortava a gente 3 vezes. Só que na quarta vez ele não falava mais nada. Aí só arrumava lá um bom momento lá que o menino estava encantoado, né? E descia a cinta para cima. Era assim, era mais assim que a varinha de amor. Mas a mãe gostava de bater muito na gente, né? E era a varinha de amor, por isso. Mas, assim como eu, tenho certeza que alguns dos irmãos aqui dá glórias a Deus por ter se criado assim, não é? Porque aquela correção serviu para que a gente hoje fosse cidadão de bem, pessoas de bem, pessoas educadas, né? Educadas para conversar com as outras pessoas, com educação, né? Não só com as pessoas, mas também com Deus. Isso nós aprendemos na nossa família. Como o pastor dizia quarta-feira aqui, a primeira educação ela vem de casa, ela vem da família. Pais, né? Os pais são responsáveis pela primeira educação de seus filhos. Amém? O quarto pilar